Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías 64. Olha que bênção! Nós precisamos de mais 2 capítulos para terminar o livro de Isaías. Aleluia! E aqui esse capítulo 64 é um dos capítulos intensos e emocionantes da Escritura, porque ele continua a oração iniciada aqui em Isaías, desde Isaías 63:15. Onde o profeta, ele assim proclama profundamente por restauração, confessando o pecado do povo e implorando por uma nova manifestação da presença de Deus. Então nós vamos ver que nesse capítulo vai misturar clamor, arrependimento, memória espiritual e esperança, revelando um coração quebrantado de um povo que sabe que se só Deus pode trazê-lo de volta para a vida espiritual verdadeira. E hoje, sabe, ao meditar nesse capítulo, eu vejo que nós estamos tanto nessa condição espiritual também. Mas vamos ver aqui, olha, o versículo 1 diz assim: Ó Senhor, quão bom seria se fendesse os céus e descesses, e os montes de todo o mundo estremecessem diante da tua presença. Sabe, amados, lembra que Isaías está escrevendo, antevendo o que ia acontecer com o povo, que o povo ia para o exílio, ia ficar no exílio lá por 70 anos e depois retornaria, mas que nesse período Israel estaria desolada, tudo destruído, o templo, que era o centro de adoração. Hoje, nós temos sempre numa cidade, principalmente cidadezinhas pequenas, né? Bem do interior, o que representa a cidade é o centro onde tem a igrejinha, né? E para Israel, naquela época, o templo representava todo o patrimônio que eles tinham. E naquelas épocas, todas as cidades adoravam lá os seus deuses e eles tinham aquilo como prioridade. Mas aqui nós vamos ver que Isaías está falando que somente Deus que realmente fez todos esses feitos, que nenhum outro Deus fez isso. Então ele está dizendo assim, como se o povo voltasse novamente a experimentar a plenitude da restauração, porque tudo estava em ruína, né? Então Isaías clama por uma intervenção divina tão poderosa quanto o Sinai, porque lá no Sinai, quando o Senhor falava, o que acontecia? O monte estremecia. E lembra-se, amados, os montes, eles também têm uma conotação de quando as pessoas estavam em fugas ou buscavam se proteger, elas iam para os montes, porque do monte você o quê? Consegue ver melhor tudo lá embaixo, consegue ver se está vindo o inimigo, você tem uma visão privilegiada e você pode se esconder melhor. E também está dizendo aqui que os montes ecoam diante da face de Deus, lembrando o que aconteceu quando o Senhor falava ali no Sinai, o monte o que estremecia e fumegava. Agora vai continuar dizendo assim: como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações fiquem impactados pela tua presença. Então Isaías também está falando para que as nações vejam novamente o poder de Deus, que o Senhor se revele como ele revelou no Sinai. Olha o que diz o 3: porque quando fizeste sinais magníficos, eventos que não se esperávamos, descestes e os montes se abalaram grandemente diante de ti. Então imagine, quando o povo estava saindo ali do Egito, estava depois os soldados atrás deles e o mar à frente. Quando que eles iam imaginar que o mar ia se abrir? Então o Senhor fez sinais magníficos. O Senhor sustentou eles no deserto. O Senhor falava ali com Moisés no monte. Então, aqui Isaías está clamando que o Senhor faça isso novamente, de uma forma magnífica, para que outros povos vejam e testifiquem que Deus deles é o Deus verdadeiro. E diz aqui: desde a antiguidade não se ouviu nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários,
nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que neles depositam sua esperança. Então ele está dizendo aqui que tudo que foi feito, todas as bênçãos que Deus fez, as maravilhas que o Senhor executou, nenhum outro Deus não fez isso, que nenhum olho viu o que Deus verdadeiro fez e que ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então nós também vemos ali Paulo citando em 1 Coríntios 2:9, né? Aplicando o plano eterno de Deus revelado em Cristo, que ninguém jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, aqui Isaías está proclamando, clamando ao Senhor. O versículo 5 diz: vem, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e das tuas orientações. Todavia prosseguimos nós em nossos erros e pecados, e tu te indignaste. E agora, como então seremos salvos? Então está dizendo assim, olha, o Senhor realmente se alegra com aqueles que praticam a justiça com alegria. Porém, todavia, nós o que? Prosseguimos nos nossos erros e pecados. Então, o Senhor alertou, o Senhor deixou bem claro, se eles realmente adorassem outros deuses, se eles se dessem em casamento com outros povos, que eles iam perder a sua terra, que eles iam ser escravos. E eles não ouviram, eles continuaram nos seus pecados. E Isaías põe no final do versículo 5, e agora? Como então seremos salvos? Sabe, amados, eu vejo tanto como nós somos privilegiados. Nós estamos no momento da graça, aonde Cristo se tornou pecado por nós. Porque imagine, Deus, ele é justiça. Ele não tem como ele ir contra a sua natureza. Por mais que ele seja Pai, ele não pode ir contra a sua natureza. Então hoje, por meio de Cristo, nós assim temos esse amparo, que o Senhor, que Deus não olha para nós, Deus olha para o sangue de Cristo. E por meio do sangue de Cristo hoje, nós podemos, mesmo cometendo os nossos erros, nós temos a graça de nos arrepender e pedir pelo sangue de Cristo e pedir uma metanoia. E aqui eles não tinham Cristo. Então ele pergunta assim: como seremos salvos? Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem, e como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Então ele está assim assumindo realmente que eles têm uma condição de impuro. E ele diz aqui: se tornaram trapos de imundícia. Esse trapo de imundícia quer dizer aqueles panos que as mulheres usavam para a menstruação. Então, e veja, ele não está falando do mundo lá fora. Aqui Isaías está se referindo ao próprio povo de Deus. Eles se haviam se afastado tanto que até as boas obras haviam se tornado vazias e sem vida, né? Então, lá em Romanos, Paulo também nos fala, né, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, amados, não existe nada bom em nós. Sabe, nós dependemos realmente do Senhor. Por isso não tem nada em nós para nos gloriarmos, porque todos nós pecamos e a gente continua a pecar. Mas a gente tem o coração de ser mais parecido com Cristo a cada dia. Veja, e Isaías continua: olha, não existe ninguém que clame pelo teu nome, que esteja disposto a firmar seus passos em ti. Porquanto escondeste de nós o brilho da tua face e nos abandonaste ao capricho das nossas malignidades e transgressões. Então Isaías está sendo bem claro aqui que não existe mais ninguém que invoca o nome dele. Então está dizendo que o próprio Senhor deixou eles entregue àquela apatia espiritual que eles estavam, porque não existia mais ninguém que buscava a Deus de verdade. A oração deles enfraqueceu e o povo se acomodou.
E isso tem muito a ver com a igreja morna que fala lá em Apocalipse da Laodiceia. Amados, nós vemos hoje tantas pessoas falando de Deus, mas sem conteúdo, sem o verdadeiro Deus, vendendo um monte de bênção. As pessoas não querem Deus, as pessoas querem querem a bênção e não o Deus da bênção. A gente vê as pessoas não conhecem, só ouvindo o que o líder espiritual fala, não se aprofundando na palavra de Deus. Então eu vejo assim que nós estamos vivendo um momento igual esse que Isaías está se referindo, sabe? O povo assim realmente não clamando o nome de Deus, não se firmando nos passos do Senhor. E que nós possamos orar pela nossa geração e também orar pelas nossas vidas, pelo nosso lar. E aqui ele diz no versículo 8: No entanto, Yahvé, tu és o nosso Abba, tu és o nosso Pai. Muitas pessoas falam que na antiga aliança não se falava que Deus era Pai, mas nós já vimos tanto no capítulo anterior como nesse, dizendo que tu és o nosso Abba, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Veja, amados, o barro, ele não questiona o oleiro. Então, o Senhor, ele está pedindo aqui para o Senhor moldar eles de novo. O Senhor está falando, aqui Isaías está falando, Senhor, nos molda de novo. Mas para o Senhor moldar de novo, precisa haver uma permissão nossa, porque nós somos cheios de opinião. Nós somos cheios de dar palpite, de reclamar, e muitas vezes nós não permitimos que o Senhor nos molde. Versículo 9: Portanto, não te indignes demasiado, ó Senhor, não te recorde a todo momento das nossas iniquidades. Olha, pois, para nós, somos todos o teu povo, tua gente. Ó Senhor Jesus, aqui então Isaías está clamando ao Senhor, Isaías reconhece a justiça e o juízo de Deus, mas ele está clamando por misericórdia, ele está clamando para que o Senhor esqueça do pecado do povo. E nós temos hoje Cristo, amados? Olha que época da graça que nós estamos, mas lembra, nós realmente sabemos que essa era vai passar. E que também no Senhor nos deu livre-arbítrio. E vamos ter que dar conta desse livre-arbítrio. Versículo 10 diz: As tuas cidades sagradas viraram um só deserto. Sião tornou-se deserta e desprezada. Jerusalém é pura desolação. Como que ficou tudo desolado ali, Isaías está descrevendo que restou cinza do que foi um dia glorioso. O povo está vendo o resultado do abandono de Deus, sim. E o profeta está expressando o luto espiritual da nação. Porque aqui eles estão colhendo aquilo que eles plantaram, E o Senhor havia alertado eles várias vezes. Vamos para o último versículo, versículo 12. E então, Senhor, depois de ver tanto sofrimento, ainda conseguirás te conter? Poderás permanecer em silêncio e seguirás nos castigando além do que podemos suportar? Veja, amados, a oração termina com uma pergunta aberta, um clamor por resposta. Isaías não termina assim uma oração com amém, porque a história ainda está em curso. E nós sabemos que nesse curso veio Jesus. Então, o que nós temos aqui nesse capítulo? Nós temos primeiro um clamor por um avivamento autêntico. Por isso que ele começa dizendo, rasga os céus e desce. Depois, ele reconhece o pecado profundo do povo. E ele diz que o povo, eles são como trapos de imundícia. Depois ele fala que eles querem se entregar ao oleiro para o Senhor fazer eles de novo. Então ele fala, somos barro, molda-nos de novo. Aí depois ele caminha dizendo da saudade da presença de Deus. Porque ele vai falar, olha o templo como está. Cadê o teu fogo? Quer dizer, a saudade de quando tinha o templo, quando tinha o incenso, quando eram oferecidos holocaustos. E no final ele termina tipo numa esperança em meio ao silêncio. Tu és nosso Pai, volta a agir por nós. Ó, amados, aqui então é a oração que Isaías deixa para o povo
no momento que ele está ali totalmente sentindo a falta de Deus por conta dos pecados que haviam cometidos. Esses dois capítulos, o capítulo 63 e 64, foi bem difícil, né? Porque a gente olha desse prisma e hoje a gente também pode louvar e louvar a Deus por esse momento que nós vivemos. Nesse momento aqui que Isaías está escrevendo, eles não tinham esperança, mas nós estamos cheios de esperança, porque veja, quando Isaías escreve isso, ele está vendo o momento que eles iam para a Babilônia e eles acreditavam que depois que voltasse, tudo ia ser restaurado, ia ser glorioso como antes, mas não foi esse o caminho. Então, e também está dizendo de um momento que quando Cristo vier, a gente vai ter a restauração, vai ter esse oleiro nos moldando novamente. E nós também temos a volta do Cristo em glória, que aí vai ser restaurado de toda, porque hoje nós também estamos vivendo uma Babilônia espiritual, nós estamos vendo as pessoas, várias denominações, várias religiões, escândalo atrás de escândalos, mercenários na palavra de Deus. Então eu vejo que quando Deus olha lá do céu, gente, olha para tudo que está acontecendo, eu não sei, eu acho que está pior do que o povo que estava aqui, sabe? De Israel. Está pior. Mas glória a Deus que ainda nós temos o sangue de Cristo e que a graça do Senhor permanece. E isso nós temos que estar atento para que nós possamos crescer na presença do Senhor. Porque o cálice da ira do Senhor uma hora vai estar para transbordar. E aí a graça não vai estar mais aí amparando todos nós. Amém? Aleluia. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.